E aí, gente, a resenha rápida de hoje é sobre uma obra nacional steampunk. Eu adoro esse universo, eu até já fiz alguns personagens próprios, eu vou deixar umas fotinhas para vocês verem aí. E essa história especificamente é uma que me prendeu desde o início. E vou explicar para vocês os motivos hoje. Eu tô falando de Viajantes do Abismo, da Nikele Witter. A Nikele é escritora, pesquisadora, professora, viajante do tempo. Eu já tinha lido outras obras dela, geralmente em coletâneas com contos e com outros autores junto. Então, claro que eu corri para conferir quando ela lançou seu romance pela editora Avec. Eu sempre falei seu nome como Nikele Winter, porque né, Winter. Mas é Witter ou é Witter? Me corrija, por favor. Primeira coisa, a arte da capa é lindíssima, olha só. As ilustrações foram feitas por Camila Fernandes, que além de ilustradora também é escritora e tradutora. Pois bem, Viajantes do Abismo. Explosão, steampunk, anarquia, guerra. Não. A história começa em uma pequena cidade afastada da grande capital. A revolução a vapor ainda é uma tecnologia não muito conhecida, não foi muito espalhada lá. Principalmente nas cidadezinhas pequenas, porque elas são humildes e as pessoas lá vivem suas vidinhas simples, pacatas, até onde elas podem. Milícia, corrupção em partidos políticos, brigas pelo poder e controle são alguns dos maiores problemas que essas pessoas enfrentam. Sabe aqueles tramas que o autor ou a autora tá preparando a cama pra tragédia acontecer? É isso que a Nikele tá fazendo, então cuidado. Elissa Till é uma jovem moradora dos territórios da Tríplice República. Quando nós conhecemos ela, vemos uma moça prestes a se casar. Toda a sua família tá ao seu redor, feliz, ajudando nos preparativos. Até uma tia rica dela dá pra ela um vestido lindo de noiva. E realmente todos parecem felizes e decididos, menos ela. Ela ali me pareceu como um pedaço de madeira flutuando no mar, que ele vai para onde a onda bater mais forte. A Elissa, ela sofre do pior tipo de doutrinação que eu conheço, que é aquele que nós fazemos com nós mesmos. É claro que o mundo dela, apesar de ser um mundo fantástico e steampunk, ele tem sim suas próprias regras sociais e nós somos influenciados a fazer decisões baseadas nelas. Mas em termos gerais, algumas das liberdades que eles têm lá, nós não temos no nosso mundo real. Então eles são limitados em certo ponto, mas em outro, em questões de liberdade social, eles têm mais que a gente. E por mais que tenha essa liberdade, ela fica se podando, como se a única decisão possível é não decidir nada. Ela age como se o universo ou a própria vida não devessem perder seu tempo com ela. Quando a vida dá uma virada, geralmente as pessoas mais acomodadas, elas tentam achar um caminho mais próximo ao caminho que elas já seguiam antes. Porque é um caminho conhecido, um caminho mais seguro. Outras pessoas, elas já dão aquela acordada e dão aquela chacoalhada e pegam as rédeas da vida e falam, não, peraí, vou mudar isso aí. E tem outros como Elissa, que tentam se distanciar do caminho que estavam seguindo antes, mas mais como uma proteção pessoal, como uma forma de se enclausurar numa vida diferente, mas tentando se proteger de mudanças também. E ela não faz isso por ter analisado a sua vida, parado para ver o que ela realmente quer, o que tá faltando na vida dela ou não. Ela simplesmente faz isso para levantar os muros da proteção pessoal. Ela fica a cargo da botica da família, que é um trabalho que lhe dá certa satisfação. Mesmo tendo aquele sentimento lá no fundo de que tem alguma coisa errada ou que está faltando algo, ela gosta de ficar ali porque ela consegue ajudar as pessoas. Ela se torna uma grande curandeira da vila. As suas irmãs mais novas vão crescendo, se casando, formando suas famílias e a Elissa continua lá cuidando da botica. Até que a corrupção local acaba atingindo a família Till. Solano é um político corrupto com grande poder na cidade. O medo que as pessoas têm do Solano fazem com que o poder dele, a influência dele, se expanda para outras regiões também. E ele começou a criar milícias que atuavam no seu nome. Depois de algumas tragédias na família Till, devido a ações de Harim Solano, tragédias essas que eu não vou contar exatamente o que são, a Elissa se vê obrigada a agir, mesmo que seja a passos curtos. A Elissa, ela diz que ela não quer se envolver com nada, ela só quer continuar ali naquela vida pacata que ela tem, ajudando as pessoas junto com a família dela. Então ela parte da sua primeira jornada em busca de melhorar as condições de vida da sua família, né, para poder ajudar eles a terem mais segurança. E ela vai contra a vontade mesmo, ela vai porque ela tem que ir.
Ela tenta pedir ajuda através de diálogo, conversação. Isso é uma característica bem forte da Elissa. Só que daí ela não é atendida, então isso aí evolui para uma conversação que tenta impor certa influência, certo talvez tom de ameaça, aquela coisinha assim que vai esquentando. E ela vai vendo que o mundo não é colorido, ou melhor, preto e branco como ela achava. Isso é certo e isso tá errado, isso é justificável e isso não é justificável. Ela vai vendo aos poucos, a partir da jornada dela, que as coisas são muito mais cinzentas do que ela achava. Tem uma frase que até uma amiga dela que ela conhece nessa jornada, que ela fala muito, eu concordo pra caramba, que a Elissa parece uma boneca numa estante, numa prateleira. Sabe aquela boneca que tá no pedestal? Ela não tá sendo mimada por ninguém, não tem uma vida muito fácil nem nada. Porém, mesmo não tendo essa vida de luxo, ela tem uma vida na humildade, às vezes passando necessidade, e o tipo de cegueira dela não é que ela tem uma realidade diferente no sentido de ser rica e não passar fome. É mais eu não passei por dificuldades, então não deve ser tão difícil assim, ou eu não preciso fazer nada para mudar o mundo, porque quem sou eu para mudar o mundo? E não tá tão ruim assim, e tem coisa certa e coisa errada, tipo, nada justifica, entende? Ela acha que é tudo muito simples, ao mesmo tempo não quer se envolver porque é complicado. É difícil entender essa Elissa, né? E ela vai aprendendo tanta coisa nessas várias jornadas que ela faz, que ela vê que tem certas coisas que meio que são justificáveis fazer, que é aquele mal que talvez seja por um bem comum. E é interessante que cada personagem que vai adentrando ali no grupo deles tem uma ideia muito diferente do que é certo e o que é errado e quais são os limites das nossas ações. E o legal é que todos eles acabam influenciando as ações uns dos outros. E uma pessoa que era mais radical, ela fica mais maleável. Elissa, que era mais preto no branco, começa a ver a massa cinzenta, aquela parte cinzenta da vida. E mesmo assim, com essa influência toda, eles não perdem as suas essências. Elissa continua batalhando por fazer sempre o certo, mas ela tem uma expansão no limite do que ela precisa fazer, do que ela pode fazer para alcançar um bem maior. E quando eu falo evolução dos personagens, eu não tô falando que as pessoas vão se tornando pessoas melhores. Nem toda experiência torna alguém melhor. A Elissa tem uma jornada que aumentou esses limites que eu falei, fez ela encarar certas realidades mais duras, mas não necessariamente tornou ela alguém melhor. Acredito que ela se tornou mais forte, mais corajosa, achou assim o que ela queria fazer da vida dela, mas é aquele tipo de busca que não recompensa 100%. Ou que o herói consegue a grande recompensa que é para o mundo inteiro, mas a custos da própria moral, da própria mente, da própria sanidade. Sem perceber, ali no início, ela vai tomando decisões em prol das outras pessoas, mesmo achando que na verdade ela está só sendo empurrada pelo destino. E ela não enxerga como na verdade ela vem tomando decisões desde o início da história. Você não tomar uma iniciativa também é uma decisão. Porque no início ela decide que ela vai deixar esses planos de se casar pro lado, que ela não vai se importar muito com isso e que ela vai tentar focar em outra coisa. Foi uma decisão meio mais para comodismo? Foi, mas foi uma decisão. Ela decide pela inércia. E depois, conforme ela vai construindo a sua própria personalidade, ela vai conseguindo tomar decisões mais drásticas. Tão drásticas quanto a situação que ela está vivendo no momento. Claro, as ações dela são reacionárias. Tem momentos que ela tá passando por um lugar que tá acontecendo alguma coisa muito ruim e ela decide que ela vai ter uma reação daquilo. Mesmo assim, é geralmente assim, nessas decisões reacionárias, que as pessoas que vivem mais da inércia, elas passam a decidir mais coisas na própria vida. Tem gente que precisa desse chacoalhão para tomar as rédeas, né? E a Elissa não é aquele protagonista que ela vai, mete a cara, faz as paradas desde o início, meu Deus, protagonismo. Então ela fica com esse sentimento martelando na cabeça dela de que ela tá sendo empurrada para as coisas e que não foi nem ela que decidiu esse destino para ela. Só que aos poucos a gente vai vendo que, na verdade, sim, ela é uma espécie de escolhida? Talvez. Sempre tem aquele sementinha do o escolhido quando a gente fala de protagonistas, né? Mas a diferença são aqueles protagonistas que podem simplesmente dizer não. A Elissa era uma dessa e ela não disse. Vou buscar o meu destino e salvar o mundo. Que merda.
Lá vem de novo gente com problema. Tá, vambora. Eu achei isso muito legal. E nessa jornada contra o governo autoritário, Elissa se alia a personagens que são tão cativantes quanto ela. Esse é um dos pontos que eu mais queria falar com vocês. A construção de personagem da Nick Ellen é muito boa. Até aquelas pessoas que têm poucas falas, poucas aparições, até eles dá pra sentir que tem vida. Dá pra imaginar que tem uma pessoa vivendo naquele corpo. Os principais aliados da Elissa são a Atília, uma mulher forte que passou por experiências horríveis no passado, que tem uma visão de mundo bem diferente da Elissa, e ela que fala aquela frase sobre a Elissa ser uma boneca na prateleira. A Atília, ou Tila, como os amigos passam a chamar ela é dona de um bordel. Só que nesse bordel você não é obrigado a trabalhar, só trabalha quem quer, tanto homem quanto mulher. E é um trabalho legalizado, num ambiente seguro, seguro entre aspas, porque a cidade onde o bordel tá não é muito seguro, mas em questão de ambiente de trabalho posso dizer que é bem seguro lá dentro. E eles se tornam uma família lá, um protege o outro. E ela é aquela mulher casca grossa, sem meias palavras, só que depois que você vai conhecendo ela e depois que a Elissa, principalmente, vai pegando intimidade, a gente vê um lado mais divertido, piadista, até que a Atília vira uma das personagens que tem as falas mais engraçadas depois de um tempo. A Atília é uma daquelas pessoas que se você fizer uma amizade verdadeira, ela vai mover o mundo por você. Tem também a Teodora, que é uma das irmãs da Elissa e provavelmente é a mais teimosa, a mais que a própria Elissa. Ela é uma cientista brilhante e com uma personalidade bem particular. São poucas as pessoas que conseguem cativar o lado mais emocional da Tel, mas ela não é descrita como alguém amargo ou com bloqueios emocionais. Porque às vezes tem esse estereótipo, né? Porque a pessoa, quanto mais inteligente, mais incapacitada emocionalmente ela fica. E a Tel não é assim, dá pra ver que ela é daquele jeito porque é a personalidade dela mesmo. Passando para outro personagem, nós temos o Seth, ou Seth. Ele é um andarilho misterioso que aparece no caminho da Elissa durante uma das primeiras aventuras dela e ele tá ferido, ela ajuda ele, só que ele tá pedindo o tempo todo pra ela deixar ele morrer e falando que tudo que acontecer naquele mundo, no nosso mundo no caso, é culpa dele, que ele matou o mundo. A Elissa fica chocada com essas palavras, não sabe se leva em consideração que ele é maluco ou que realmente tem algum tipo de aviso por aí, mas como ele é uma pessoa e ele tá precisando de ajuda, ela ajuda. E é nessa ocasião que a Elissa se depara a primeira vez com a perspectiva de que o mundo pode estar morrendo sim. E tem também aquele fator que a Elissa tá se sentindo um pouquinho atraída fisicamente pelo Seth, mas a gente fala daqui a pouco nisso. Os elementos steampunks da história, eles são acessórios usados aqui e ali, uma estrutura que é uma construção diferente. Uma das construções que eu mais gostei foi a descrição do bordel da Tila, que ele parece meio que um barril que ele é curtinho na ponta e daí ele vai ovalando, ele dá uma inchada e daí ele encurta. Bem, eu não entendi muito, mas eu achei que ficou muito psicodélico. E ele vai meio que com aquelas escadas em espiral para cima. E se você olhar nas sacadinhas, você consegue olhar lá do teto, você consegue olhar o primeiro andar. Eu achei muito legal. E todos esses detalhes, eles vão aparecendo aqui e ali para poder costurar a trama. E eles fazem com que o mundo seja bem rico. Como eu disse antes, a tecnologia a vapor ainda não é usada por todo mundo, porque ela é explicada como uma tecnologia cara e os recursos do mundo estão acabando. É por isso que quando o Seth fala que ele destruiu o mundo, a Elissa meio que fica com o pé atrás, porque ela sabe ali que pode ter sim um ponto de verdade. E por causa disso, a gente vê que as pessoas que têm mais acesso à riqueza, elas conseguem mais armamentos sofisticados, mais acessórios científicos. Enquanto isso, as outras pessoas que não têm esse acesso, eles têm que adaptar. Eles pegam itens antigos, meio que estilo faroeste, e adaptam para poder ser mais funcionais. O steampunk tem muito disso, né? Eles sempre pegam aquele resquício daquela lataria velha e fazem uma máquina a partir daquilo. Eles pegam uma arma antiga, desmontam e fazem várias armas pequenas que podem esconder pelo corpo. Essa coisa do steampunk de se virar é muito legal. E outra característica muito forte do steampunk é que as pessoas sempre estão preparadas.
Não importa se você tá no salto 15, tá com aquela maquiagem drag king louca, maravilhosa. Não importa se você tá com um baita, um corpete lindo, maravilhoso. Você vai estar pronta pra batalha sim. Você vai enfiar umas facas ali pra poder tirar do corpete. Você vai ter um tipo de chicote ali que você tira da coxa pra bater. As pessoas estão sempre preparadas pra batalha e eu acho isso muito massa. Imagina você entrando num bar steampunk, tá todo mundo ali se divertindo, pipipi, popopó, alguém entra ameaçando com uma arma, do nada, um cara que tava lá tomando a cervejinha dele tira o chapéu e tira uma arma do chapéu, a mulher ali tira o salto, tira uma faca do salto dela, e daí todo mundo do nada tá armado. Tem até uma parte que a Alyssa tem que tirar as armas porque ela vai negociar com o cara e daí eles estão lá, né, revistando pra ver as armas e tiram umas 5 armas dela e daí ela pensa assim, pelo menos ele não viu a minha espingarda, a minha faca, a minha kunai, o meu não sei o que, o meu isso, o meu aquilo. What? Como assim, guria? E é muito interessante como elementos steampunk, faroeste, questões ambientais, como tudo isso se mistura na trama. Mas o que se sobressai a todos esses elementos é a busca da Alyssa e a pergunta, a grande pergunta que ela se faz. Pelo que lutar? Por que lutar? Por que lutar quando não há esperança? Há esperança? Ela fica fazendo esse tipo de pergunta o tempo todo. Enquanto ela fazia esse tipo de pergunta, a única pergunta que eu fazia é: quem decide se há esperança ou não? Mina, bora lá! Essas questões pessoais que a Alyssa enfrenta, por exemplo, foram mais interessantes para mim que a própria quase destruição do mundo. Eu digo quase porque você vai ter que ver o que aconteceu. E eu nem preciso falar sobre questões de representatividade, responsabilidade de discurso, questões de gênero. Esses são temas que eu costumo avaliar bastante nas obras e eu levanto bastante discussão aqui no canal. Nesse caso eu não preciso falar muito porque a Annie Kellen tem uma escrita que agrega todas essas coisas. Não só pela diversidade dentro da obra, mas também em como ela aplica essa diversidade. Eles não estão ali para preencher vagas. As histórias deles são muito importantes e muito interessantes. Claro que a Alyssa é o foco da trama, mas em nenhum momento dá a impressão de que ela é a única que importa ali. E eu adoro como a Alyssa tem toda uma discussão, um embate mental toda vez que ela tem que fazer algum tipo de escolha. E ela fica se perguntando, mas por que sou eu que tenho que decidir isso? Que saco! Eu adoro também que ela tenta dar umas escapadas mentais e físicas. Ela, depois de muito esforço, consegue até fingir por algumas horas que não tá rolando uma revolução ali. Eu também adoro como é descrita a sexualidade feminina, como o desejo afeta cada personagem de forma única. E mesmo introduzindo um certo par romântico na trama para ela, a história ela não perde o rumo, não perde o foco. Não faz com que, ela tá interessada por um cara, então todos os pensamentos dela agora são pelo cara, toda a luta dela é pelo cara. Não, não tem isso. Ela continua com o foco dela e continua com as questões pessoais também. Tem muitas histórias onde as únicas falas das mulheres é quando ela fala com o cara, ou se ela fala com uma mulher, ela está falando sobre o cara. E os autores não se tocam que eles fazem isso, principalmente autores homens. E isso é algo que não acontece aqui. Mas claro, a Tila e a Alyssa, elas constroem uma amizade tão bonita e tão íntima que elas conversam sim sobre o que aconteceu entre a Alyssa e o Seth. Mas tudo é feito de forma natural, sabe? Como quando você chega pra uma amiga e a amiga olha pra ti e fala assim: e como é que foi? E daí depois a pessoa faz um comentário, dão risada e pronto, bola pra frente e próximo assunto. A cada novo capítulo eu encontrava alguma coisa muito interessante que me prendia mais na história. Mesmo tendo todos esses monólogos e discussões mentais da Alyssa, sempre tem algo que acaba acontecendo e faz com que a trama não fique parada. Eu não fiquei entediada em momento nenhum da leitura, mesmo em capítulos que não tiveram confrontos diretos. Na verdade, eu acho que eu li bem rápido, até porque eu tava gostando pra caramba. Viajantes do Abismo é uma história sobre amor. Sim. Tem revolução, tem morte pra caramba, tem questões cósmicas, tem questões ambientais, tem mais morte. Mas a mensagem é sobre amor. Pelo menos pra mim. E eu não tô falando só do amor romântico, eu tô falando da raiz do amor. O que seria o amor de verdade? Depois de ler, vocês vão entender do que eu tô falando. Agora, eu quero que você pare de assistir esse vídeo se você ainda não leu. Se você não se importa com possíveis spoilers, pode continuar aqui. Se você se importa, um beijo, até o próximo vídeo, falou!
Ok, aviso dado, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você, senhora Nikellen. Sabe todo aquele fogo, aquela paixão que o Seth e a Elissa sentiam um pelo outro? E quando eles se olham, eles ficam: ah, eu vou te comer! Então, lá no final, bem no finalzinho, a gente descobre aquela certa revelação que você sabe do que eu estou falando, que envolve o corpo do Seth e tal. E tem aqueles anos que eles vivem juntos e depois pipipi popopó. Tô tentando não dar spoiler, tá? Mas você sabe do que eu tô falando. Então, como é que eles convivem com isso? Isso foi a prova da evolução do amor não romântico? Talvez seja isso que você quer dizer. Foi o que soou pra mim, pelo menos. Ou existiu algum tipo de relação entre família ali? Eu preciso perguntar isso. Curiosidade de leitora. Ó, se você for me responder, você pode deixar nos comentários, mas se você não quiser dar o spoiler aí pra galera, me manda no privado, por favor, porque eu quero muito saber o que aconteceu. Está mais que recomendado Viajantes do Abismo. Eu quero trazer mais e mais obras nacionais para o canal, então por favor, autores nacionais que estão assistindo, entrem em contato comigo, vamos conversar, bora mostrar seus trampos aqui, vamos divulgar pra galera, vamos fazer esse pessoal ler mais obras nacionais. Então vem entrar em contato comigo, me chama aqui no Twitter, no Instagram, vocês que sabem, eu tô aí, viu? Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ajudar, e até a próxima!